Vai Corinthians, meus Vai, amigos. Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 120 e é um podcast especial. Você nunca perde a contagem, cara? É Acho especial que ele fica contando toda porque hora. temos aqui o grande finalmente. Grande Vlad. Pela primeira vez aqui com a gente, meu irmãozinho Vladimir. E aí, Vlad, tudo certo, mano? Tudo certo, graças a Deus. Muito orgulho de estar aqui com vocês. Eu e o Guilherme, a gente tem uma história de corintianismo que Muitas tardes e noites no não tem Pacaembu. explicação. Beleza. 3 vezes campeão brasileiro, É isso aí. Ai, que campeão maravilha. do mundo, É isso juntos. aí. Então não é pouca coisa não. Não é pouca Aqui, coisa, não. A Irmandade Eu Corintiana vou te falar que Felicidade nesse aí. momento Na raiz tá precisando mesmo. desse pé quente aí, meu velho. que tá- exatamente. Aqui também o Icarão, como E aí, sempre, galera, Icarão, tudo bem? beleza? Tudo certo. E o grande Gibson, tudo bem, Gibson? Tô sempre aqui. Eu já sou parte, eu Sempre tô aqui nessa mesa. Não precisa nem te anunciar. nem sei. Já virou patrimônio histórico já. Sinal de alerta ligado no Corinthians, porque o time não tá jogando nada. Não, mas espera aí, não é assim também. Não é assim, né? Ó, gosto dessa atitude do Vlad. Completo Não, raciocínio. o time não está jogando bem. Estamos com 26 pontos no Campeonato Brasileiro. A mesma pontuação, coincidentemente, que o time tinha quando foi rebaixado no ano de 2007. Tem muita gente falando, lembrando desse dado e desconfiado aí, né? Desse time que o Loss está montando, desse time que o André está desmanchando e por aí vai. Enfim, o que vocês acham? É um momento de preocupação, não é, Vladimir? O que aconteceu? Naturalmente que depois de tanto desmanche, de tudo que aconteceu depois da parada da Copa, ia haver um probleminha ali, né? De entrosamento, etc e tal. No que tange ao que a gente se importa mesmo, assim, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro esse ano, na minha opinião. Na minha opinião, Eu acho que humildemente agora falando. a gente já pode afirmar isso, porque precisaria fazer um É, uma turno dose de realidade não tão faz mal a espetacular ninguém, né, quanto o cara? primeiro do ano passado para ter alguma chance. E se a Mesmo gente assim. fizer? E mesmo E se a gente assim. fizer? E aí, por outro lado, a gente continua bem nos mata-matas, que na verdade, hoje, nesse ano que é o que realmente importa pro corintiano. Certo. Tocando o breu aí no Campeonato Brasileiro, não passando perigo. O que importa pra mim, naturalmente agora, são os mata-matas. Aí vocês me dizem o que vocês acham aí. O que você acha, Garão? Não, é que eu acho. A gente conversou recentemente sobre essa questão de vai priorizar um, vai priorizar outro, não sei o quê. Eu acho assim, como o Vlad disse, dose de realidade não faz mal a ninguém. O brasileiro a gente não vai ganhar. Eu acho muito difícil. Como não? Já era. Porra, fala Mas assim, aí cara. eu acho o que é domingo, importante cara, além. acabar bem a semana, você fazendo essas coisas assim. Final de domingo escutar Porra, isso, né? bicho, fala isso não. Mas aí eu acho que a dose de realidade vem atrelada à questão da expectativa. Se a gente alinha expectativas de que o brasileiro, por exemplo, vai ser um campeonato pra gente ganha duas, perde uma, testa não sei quem, bota tal, pra no mata-mata entrar com essa força, legal. Eu acho que o brasileiro é pra isso. Acho que, obviamente, não pode chegar ao ponto que o Guilherme falou, por exemplo, de descambar e correr risco. Acho que não é essa a intenção. E é se focar 100% no mata-mata. Tem que ser honesto, o risco ainda não é real, assim. Sim, eu acho que é um... Eu acho que por isso que a gente tá falando, é um sinal de alerta. É importante falar que alerta é pra ter atenção. Não é um negócio assim, estamos desesperados. Não é isso. Não é isso que vai acontecer. E eu acho que, por exemplo, a gente tem que celebrar com o time que a gente tem, com todos os problemas, e chegamos nas semifinais da Copa do Brasil. Na Libertadores a gente ainda tem chance real, obviamente. Sim. Não é porque perdeu lá que não tem chance. E o brasileiro, cara, male, a gente tá lá no seu 7º, 8º, e, na minha opinião, tá? Não vai sair disso. Eu acho que as pessoas gostam de coincidências, de números, né? Então quando pintou esse 26 pontos no final do primeiro turno, todo mundo falou, olha lá. Mas, se você puxar lá naquele ano 2007, e pensar nos outros campeonatos brasileiros, 26 pontos num turno vai dar 52, o que é muito fácil pra escapar, absurdamente fora de qualquer chance de rebaixamento. É que naquele ano, nosso segundo turno foi muito pior que o primeiro turno. Foi grotescamente pior, né? Então, é só uma coincidência o fato de estar com 26 pontos. 26 pontos pra mim não é alerta de cair, porque uma vez na história tinha 26 e depois acabou caindo. Mas, como a gente tá priorizando Copa do Brasil e Libertadores, vai ficar jogando com o time B no Brasileiro? Cara, bicho, aí tem que ficar esperto por causa disso. Não por causa do número de pontos, blá blá. Se tivesse jogando normalmente o brasileiro, ficaria ele no meio da tabela flutuando e tudo bem. Eu acho que é isso que eu ia falar, né? O grande problema desses 26 pontos que a gente tá falando foram esses últimos 3 jogos. Depois do 4-1 contra o Vasco, que o Corinthians jogou bem, Romero,
artilheira e blá, 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 blá. O Corinthians fez 3 partidas bem ruins, né? Um empate e 2 derrotas, sendo que 2 partidas foram na nossa casa. E aí se continuar nesse ritmo, aí não vai. Aí dá o desespero. Agora, a gente tem mais 19 rodadas de Campeonato Brasileiro. 45 pontos é o limite que se dá normalmente pro time não cair. Sim. O Corinthians está com 26, 1 ponto por rodada na média. 19. Chega nesses 45. 1 ponto por rodada não é algo botando, né? Um ponto por rodada é desempenho de 33%, cara, então. sabe, bicho? Mas vamos nos atentar que o time A de 2007, quando caiu, porra, o time B que a gente tem agora é bem melhor que o time A daquela época. É verdade. Então, assim, a gente caiu naquela época não por conta... estamos jogando mal. Não, tinha uma série de problemas. Tinha naquela problema época, da diretoria. Só um segundo, dá licença. Peraí. Sério mesmo? Manda, velho. Sério mesmo que a Vocês gente estão tá falando comparando de rebaixamento. exatamente. Não, peraí. Nós estamos falando de rebaixamento. Antes de terminar o primeiro turno, mudou o assunto. Muito cedo, né? Não, mas acho que faz sentido o que ele tá falando, cara. Acho que tá muito cedo pra gente falar disso. Não, que os comentários da Irmandade essa semana foram todos meio assim, nessa linha. Desesperadores? Foram Eu desesperadores. confesso que eu me ausentei E aí a gente porque... Aí teve essa história dos números e tal. E tem essas últimas 3 rodadas realmente do Corinthians no Brasileiro foram de dar pena, né? Eu vou resgatar uma frase que eu falei recentemente aqui. Eu realmente acredito nisso, eu acho que é coerente pro momento. Quando tá, teoricamente, numa fase ruim, tá perdendo, ou não tá encaixando, ou não tá jogando bem, não é tudo um lixo. Assim como, ganhou 3, 4 partidas emendadas, beleza, vamos ser campeão brasileiro. Não. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso nesse momento. E o pessoal aí na live tá comentando, falando, todo mundo concordando com o Vladimir aqui, todo mundo desesperado aí. Olha lá, a primeira pergunta é do Nilson Oliveira falando, Loss sai ou não? Não, acho que não. Né? Tem um comentário, por exemplo, tá certo que tem que priorizar, o William Alves falou, tá certo que tem que priorizar o mata-mata, mas tem que fazer o dever de casa, garante pontos no Brasileiro, pra não ser rebaixado, já o time tá lá embaixo, maioria com 25, 22, 21 e 19. Eu acho que entra nisso que o Vlad acabou de falar, gente, eu acho que tá muito cedo, por exemplo, pra gente ponderar que, o Corinthians vai correr algum risco de rebaixamento. Eu realmente acredito em fases, e eu acredito, por exemplo, que o Corinthians, digamos que consegue engatar aí, por exemplo, uma Libertadores, ou passar de fase, ou engatar, por exemplo, uma Copa do Brasil, e a gente já volta numa fase de confiança, dos jogadores têm confiança. Mas ele falou um toque interessante, quer dizer, o Corinthians tudo bem, já tá, não vai brigar por esse brasileiro, enfim, a gente tá sabendo disso. Mas fazendo uma campanha ruim no brasileiro não permite o Corinthians deixe o brasileiro de lado e se dedique exclusivamente ao mata-mata. Sim, exatamente. O Corinthians pode chegar em algum momento e falar, se a gente não ganhar no brasileiro, começa a ficar mais preocupante. Ainda não chegamos nesse nível. Nesse ponto, Mas pode vir a chegar. Se continuar nesse desempenho das últimas 3 partidas, essa hora vai chegar. E aí a gente não vai conseguir desviar a atenção do brasileiro para dar atenção nesses mata-matas e aí acaba prejudicando o outro. Quer dizer. Sim. E eu acho que essa semana agora é importante, porque o Corinthians vai ter 2 jogos do brasileiro, exclusivamente, né? Então é importante o Corinthians pontuar bem nessa semana para na próxima se dedicar com tranquilidade na Copa Libertadores. Vale lembrar que, ao contrário do que todo mundo acreditava, o Loss não poupou o time esse ontem, não. Sim. Não poupou, não. Foi um time bem titular, na verdade. Não poupou o time, não. Visivelmente Sem cansado, visivelmente desentrosado. Só que falar, o Brian Martins falou aqui, se o Timão garantir a Copa do Brasil, o Loss fica até o ano que vem. Isso pra contrabalancear o Eduardo Alceu, porque a gente tá muito conformado e mais uns 20 fora Loss que tá aqui. Esse comentário do Eduardo Alceu eu ia falar, porque assim, eu acho, gente, que não é nem conformidade, eu acho que é uma questão de análise fria mesmo. Como é que a gente vai pensar em, por exemplo, mandar o Loss embora, sendo que o time tá em 2 eliminatórias, né, relativamente bem, passando, e no meio da eliminatória a gente já viu vários times fazerem isso e foram extremamente mal sucedidos. Eu acho que exatamente. Acho que é loucura, entendeu? Não vai chegar alguém agora ali e vai dar vai ajustar o time de uma varinha mágica. Eu acho que não tem nenhum desses com a varinha mágica aí tão poderosa assim. Então o Loss vai ficar até por isso. Agora, caindo nessas competições, aí a história é outra. Aí a história muda. Bom, tivemos 2 partidas essa semana do Corinthians, né? A vitória contra o Chapecoense, o Corinthians classificou pela Copa do Brasil, e a derrota contra o Grêmio na Arena Corinthians ontem. O que vocês acharam das partidas? Enfim, como é que vocês viram o time nessas 2 partidas? Essa partida de quarta, ela parecia que ela tava rolando há 3 horas
E ainda tava nos 10 do primeiro tempo, depois dessas 3 Você horas. olhava, Você olhava, não passava. Deve estar acabando o jogo, né? Nossa, que jogo chato. Foi pra lembrar o quanto a gente tem que sofrer, né? Meu O corintiano Deus, que não jogo sofria chato. faz tempo, dessa vez. Sofreu, né? Olha, que Sofreu. jogo chato. A Chapecoense, ela não tem um time bom. Então eu acho que o Corinthians contou com isso pra passar. Mas tem que tomar cuidado, porque em jogos mais disputados, um Flamengo da vida que vai querer vir embalado, sei lá, porque tem elenco e não sei o que, vai querer ganhar. Eu não sei se o Corinthians vai encontrar esse marasmo que foi sim. e vai conseguir simplesmente passar. E aí, cara, com relação a Jadson, tentou cruzar, tentou chutar. Gente, a bola entrou, cara. Então esse papo de, e aí, será que ele tentou cruzar? Será que ele Não, ele mesmo falou que ele foi falou, cruzar. Ele falou, enfim, não tem dúvida. Eu acho que independe, cara. A bola entrou, então beleza. Mas aí a gente tem o lance de que acho que foi a única bola que o Corinthians chutou no gol. Sim. E foi gol. Sim. E a gente o último gol do Corinthians de falta também tinha sido em 2017 do próprio Jadson. Sem dúvida. E também ele tentou cruzar e a bola entrou. Foi meio parecido os gols. Não, Assim. e foi engraçado porque quarta-feira, cara, eu tava lá assistindo um show e acabei não vendo o jogo. Mas eu ia vendo as mensagens, assim, eu falei, puta, tá essa lama mesmo, né? Eu cheguei em casa e vi os últimos 5 minutos e falei, nossa, será que foi 90 minutos isso daí, cara? Não, o jogo e aí foi ontem eu fui assistir o jogo e falei, nossa, ele disse que eles estavam falando. Esse jogo, novamente, acho que o Cleison foi muito mal e o Douglas teve uma barrigada aí, foi mal. O Douglas que vinha bem, o Douglas, o volante que chegou há pouco tempo. Analisando essas duas partidas do Corinthians contra a Chape e contra o Grêmio, o Corinthians pouco ameaçou o gol adversário nas duas partidas, quer dizer, foi pouco eficiente no ataque. Você acha que já é hora de repensar esse esquema sem 9? Você acha que esse esquema sem o 9 que deu certo em duas partidas ali foi um ponto fora da curva? Enfim, como é que vocês estão vendo isso? Cara, eu acho que a gente não tem atacante. A questão não é que gostar do esquema com 9 ou sem 9. Como a gente não tem atacante, tem que jogar sem 9, cara. Né? O Jonathan, desculpa, cara, é muito pé de pau. Eu não vou nem falar do Não, o Roger a gente já... Né? O Roger é gente boa, né? Pô, gente fina pra caramba. Então, de repente, o Jonathan também era gente boa, bicho, mas o Casinha era gente boa pra caramba. Mas, bicho, gente boa, a gente adiciona no Facebook, não põe no jogo lá, uma né? ideia no bar depois. Vê se gente boa, eu contrato o Vladimir aqui. Exatamente. Mando ele Vamos ficar no banco lá do Corinthians. Né? Se é gente boa, eu não sei, mas a raça corintiana não ia faltar, isso eu garanto. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que o time tá acostumado a jogar, já vem aí um bom tempo, que um ano e meio jogando sem 9. Não. O Jô tava um aí ano até o atrás final ele do tinha ano, o 9, tinha o Jô. Mas mesmo no jogo, cara, o Jô jogava mais pra trás, faria muito pivô, não era aquele cara na área, plantado lá na área. Mas aproveitando, acho que eu entendi o que você falou, concordo, e eu complementaria ainda. Eu acho que além da questão do 9, o problema do Corinthians, na minha visão, é a criação também. Porque além de não ter atacante, muito pela criação, passa pela criação. Eu acho que o fato da gente não chutar a gol, não ter ataque, também não é só o problema do 9, porque o Corinthians poderia, por exemplo, ter um meio campo mais parrudo, que era o que acontecia com o Rodriguinho, de às vezes ter uma chegada de trás, ou um chute de fora da área. O Rodriguinho era um meio campo mais incisivo, né? Dá licença de não falar, né? Eu achei que na quarta-feira, o Corinthians, por mais que não tenha sido um time extremamente criativo, foi o time que mandou no jogo. O tempo todo. Uma chance aqui, outra ali, que a Chapecoense teve, eu achei que o Corinthians mandou no jogo. Mas ontem, no caso que eu estive até pela primeira vez pisando na arena. Uma alegria. Lá em Corinthians, uma emoção que não tem explicação. Demais, né, bicho? É legal, né, cara? Ontem o Corinthians foi muito apático. Sem dúvida. A diferença... O Corinthians foi muito apático. O ataque do Corinthians foi nulo. Acho que aí o Grêmio dominou muito mais a partida. Na quarta-feira já não. Na quarta-feira já o Corinthians teve o domínio do jogo. Tá, não foi um jogo brilhante e tal, não sei o quê. Mas teve domínio do jogo e ganhou o jogo merecidamente. Sim. Mas tem duas coisas do Corinthians que a galera tá falando muito sempre que me preocupa assim, quando chega naquela época todo mundo começa, não, tem que pôr não sei quem, tira não sei o que lá, tem que entrar com o Vital, entrar com você, tira o Pedrinho, põe o Pedrinho. Sempre o que tá fora é o melhor em campo. Quando a coisa tá feia, cara, tipo, sempre quem tá fora é a solução. E aí vem a gente vê aqui pelos comentários. E, cara, isso é todo mundo, é a gente também, né? Enfim, não tô falando da galera que tá comentando aí. Mas o que acontece é o seguinte, cara, né? O que eu sinto falta mesmo do Corinthians, cara, tipo, agora, é primeiro, cara, aquela gana de jogar, bicho. Eu não tô vendo essa gana, bicho. Aquele negócio de falar, bicho, corre a bola. Come a bola, cara. Aquela coisa que o Romero geralmente faz o tempo inteiro. Nem ele tá fazendo tanto quanto ele tinha fazendo. Então, mas é nisso que eu divido, porque na quarta-feira
especificamente, que era o jogo que na verdade valia agora nesse momento pra nós. Sim, era o jogo mais importante da semana. Entendeu? Eu acho que o Corinthians deu o sangue que tinha que dar. Não, deu, mas não foi brilhante. É contra um time muito mais fraco do que o Grêmio, por exemplo, que é um time bem mais forte. Aí é mais fácil se sobrepor em cima da Chapecoense. Tá, mas essa questão do time mais forte e mais fraco, ela é teórica. Não. E não conta, na verdade, no andamento do campeonato. Sim, na hora do vamos ver, na hora que tá no campo. Não, eu concordo que quarta-feira jogou melhor, mas eu tô falando, não tô falando desses dois jogos. Tô falando dos últimos tempos. Eu tô sentindo falta daquela gana mesmo de entrar e falar, vamos acabar com o jogo. Ralar a bundinha na grama. Exatamente, sujar a camisa, sabe? O cara sai tudo arrebentado, tudo sujo. Né? Esse esquema. E uma coisa importante, que a gente tá errando muito passe, cara. Verdade. E a impressão que me dá é que passe afobado. O cara tá afobado, o cara quer rifar Mas a eu bola. acho que isso também tem um pouco da falta de entrosamento, porque esse time mudou bastante, né? Não, se a gente mudou pegar bastante, o time do Paulista, que tinha o Maicon, tinha o Rodriguinho, que já estavam na equipe faz tempo. Mas você pega o time que jogou ontem, que foi na teoria o time titular, ou quase todo mundo era titular, já deveria ter um mínimo de entrosamento. Ontem não acertavam assim, 3 passes na sequência. Aí eu acho que é o problema do Loss. Quero o padrão tático. Quero o padrão que o Corinthians teve nos anos recentes. Ah, mas não dá tempo de treinar. Mas... Porra. Não, ele teve a parada da Copa Ele teve a parada, né? Apesar de ter algumas e a gente tá falando de uma parada que, porra, faz mais de um mês, né? Então, assim, eu entendo a questão do entrosamento, mas a questão da compactação, do você errar um passe de 50 metros, isso daí, na minha visão, aí eu acho que o Loss peca. Não, mas isso tem a ver também com a gente tá um pouco mal acostumado, né? Também. A gente falou sobre isso, né? A gente foi mal acostumado por um padrão que foi criado ao longo desses anos. A gente teve um treinador que é fora da linha. E a gente teve também um centroavante, por exemplo, que já era um puta jogador experiente, mas que era a prata da casa. Então não só ele sabia o peso do manto corintiano, como ele já tinha uma experiência de rodagem, não sei o que. Então, tudo isso conta na montagem de uma equipe, né? Sim. Não dá pra esquecer essas coisas. Eu gosto do que você falou do mal acostumado. Acho que é bem isso. Acho que isso é verdade, cara. A gente aprendeu a enxergar o Corinthians não errando passe, fazendo infiltrações com o Rodriguinho, desde a época do Elias fazendo infiltrações. O que não é uma reclamação, não é uma reclamação. Não. Acho que é uma constatação. É uma constatação. O que eu acho é que o Loz, ao contrário do Tite, do Carille, do Mano... que trabalharam primeiro a defesa, né? Fecharam melhor a defesa e depois foram se preocupar com o ataque. O Loss tá tentando, talvez o ataque primeiro, ou enfim, tá tentando tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a defesa do Corinthians tá ficando muito exposta. Nesse jogo contra o Grêmio mesmo, a gente jogou pela primeira vez com o Ralf e o Gabriel. Sim. Que são dois cabeças de área mais marcadores mesmo. Pra caramba. Mesmo assim, o Grêmio entrou na defesa do Corinthians porque muito mais vezes. A gente não tem mais aquela compactação do time que ia inteiro e voltava inteiro. Né? Eu acho que ele não tá sabendo acertar esse sistema defensivo, que é importante. Foi importante nos últimos anos do Corinthians para ganhar pontos. E vai ao encontro do fato de, na Copa São Paulo, nas categorias de base, ele sempre ser conhecido como um cara ofensivo. Ele prezava o time ofensivo pra frente e tal. Mas, de fato, acho que tudo bem, pode não ser uma crítica. Mas os últimos técnicos do Corinthians prezavam que o time não... Primeiro se arruma, não toma gol. Não tomou gol, aí beleza, vai pra frente compactado pra tentar marcar. Eu acho que não era nem que prezavam isso, era uma questão de necessidade. A gente não tinha um ataque, meio campo fenomenal. Também. Então falar, vamos jogar fechadinho. Unia o útil ao agradável. Mas agora nós também não temos. Exatamente, é isso que eu ia falar. A necessidade é a mesma, só que não tá tendo o mesmo procedimento. Aí volta a pergunta. Será que é o caso, então, do Loss tentar fazer a forma ofensiva e mudar a teoria agora? Sendo que não tem os jogadores pra isso? Do campeonato, bicho, que a gente tá, cara, já indo pra disputar esse semifinal do Brasileiro, tem a Libertadores rolando, semifinal do Brasileiro não, da Copa, desculpa. Copa do Brasil. Cara, essa altura do campeonato, trocar técnico, eu acho muito roubada. Eu também né? acho. Assim, cara, bicho, agora tem que se virar até o fim do ano. Se é pra trocar, é pra trocar no virar do ano, não agora. Nem na minha visão, tá? Por exemplo, digamos que o Corinthians caia... caia na Libertadores primeiro e na Copa do Brasil. Primeiro você fala agora há pouco que a gente não vai ganhar o Brasil. Agora você foi, mano. Não fode meu Eu vou defender a troca do Loss se cair nos 2 mata-mata. E trocar agora. Por quê? Porque daí o cara já vai, de fato, planejando, avalia elenco. Brasileiro não vai ganhar, então, já vai programando. Aí pra virar o ano vai com o cara novo. Mas peraí, o corintiano mesmo, de coração. Você acha que o corintiano... Aí vou perguntar eu pra você. Manda ver.
o corintiano acha que tem que trocar de técnico agora? Pelo menos aqui, ó. Aqui, todo mundo são os comentários aqui. A galera tá falando que a gente tem caso com o Loz aqui, porque... Tem mais comentários aí, Gibson? Dá uma Tem olhada. vários aqui, cara. Estamos falando que a gente ama o Loz aqui. Né? A gente não ama não, cara. A gente ama o Corinthians, mas é que é o que a gente tem agora. O que a gente tem é o cara, bicho. Né? Não, Ó, porque eu penso... Maurício Marques, Irmandade ama o Loz. O problema é o Loz, não os jogadores. Ricardo Andrade. Mas tem Beto gente Gil falando, Loz tá perdido. Mas tem gente que defende. O Jefferson Rodrigo Oliveira falou, trocar técnico não resolve. Não, eu acho que trocar técnico, cara, resolve, mas agora a gente tá no meio da porrada, no meio dos mata-matas. Foi o que você falou. Não é o momento. Se cai na Copa do Brasil e cai na Libertadores, e aí a gente sabe que o brasileiro não tá em disputa, porque Aí não tem time beleza, pra chegar. aí ok. Aí você pode até válido. trocar o técnico, ele já vai fazendo essa adaptação desse final de ano aí e vai fazer ter o começo do mas ano pra aí trabalhar. é. Mas aí depois se cair Não, é um nos caso mata-matas. hipotético. Não, mas a questão é a seguinte, ninguém tava planejando perder o Tite agora. Ah, sim. Então, Carille. O Carille, perdão. Nem o Tite, nem menos o Carille ainda. E o técnico foi embora. Então, na verdade, pô, tem que ter o mínimo de consciência pra entender que o cara nem tava mesmo preparado pra ser técnico da equipe Sim. principal e não sei o quê. Claro. Não, foi E, pego de surpresa, ainda por né? cima, depois de tudo isso, perdeu um monte de jogador, metade da comissão técnica e o caramba 4, na moral. O técnico não é o problema agora. A gente sabe disso. Essa situação que tá acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu em 2016. Quando o Tite saiu e venderam. Foi lá, foi até pior. Porque saiu o Tite e venderam 8 dos 11 titulares. China, Sim, que a China veio e fez aquele arrastão ali no meio do ano. Até a época que o Tite saiu Então, pra seleção, né? Não, o Acho Tite saiu muito- antes. Eu acho que foi em maio que ele saiu. E aí rolou aquele arrastão do chinês lá. E a gente, cara, passou o segundo semestre o quê? Brigando ali pra ficar no meio da tabela, trocando de técnica cada 2, 3 meses e não resolveu nada trocar de técnica cada 2, 3 meses. Então a gente tá numa situação muito parecida com tem que esquecer 2017, cara. 2017 foi um ponto fora da curva, né, com o Carille e o elenco que a gente tinha. Mas você lembrou aqui 2016 e a gente tem pra falar que o último remanescente daquele elenco de 2016, que foi formado nesse momento de sai um monte e contrata um monte também, o Marquinhos Gabriel foi emprestado. Marquinhos Gabriel foi pra Obrigado, Arábia. Já vai tarde. Foi Obrigado, emprestado. senhor. Ele foi foi o último que chegou, um dos últimos que chegou e tá sendo o último a sair desse elenco, quer dizer, que tinha o Giovanni Augusto, já foi, o Guilherme também, que já foi, tinha o André, também que já foi, tinha o Marlone, que também já foi. Nenhum deles vai deixar muita saudade no Corinthians e o Marquinhos Gabriel entrou nessa barca, não é isso aí? Na verdade, assim, o Marquinhos, ele teve uma cacetada de chances, assim como alguns desses nomes que você falou, Ele teve mais chance porque ele ficou mais tempo. porque né? ele ficou mais... Exato. E talvez tenha apresentado o melhor futebol de todos eles. Que não seja... Que não quer significa dizer que foi muita bom. coisa. Que não quer dizer que foi bom. Então eu acho assim, o Corinthians, ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui que teve debandada, que saiu jogadores, que a gente tinha que ter reposição e coisa do gênero, também tem que avaliar a reposição. Porque às vezes não adianta a gente ter um cara lá que tá dando murro em ponta de faca, ele não vai soar como reposição. E diferente né? de 2016, quer dizer, o Gibson comparou a situação do time de hoje contra uma do time de 2016. Esses jogadores que eu citei aqui, que já saíram, né? O Marlone, o Guilherme e tudo mais, o Marquinhos Gabriel, eles chegaram pra resolver, eles chegaram pra ser titulares. Sim. O Corinthians esse ano tem contratado jovens, garotos, com pensamento a longo prazo, né? Com outra e longo mentalidade, prazo. outra né? mentalidade. Eles não estão chegando pra resolver o problema. O Marquinhos Gabriel, ele veio cercado de expectativa. Teve uma puta disputa Começou com o Santos bem na também. época. Começou bem e tal. E depois que começou bem, teve lampejos, né? Sim, Marcou um teve puta momento. golaço aí uma época, não sei o quê. Enfim, mas não é o cara que você fala, beleza, Sim, o Marquinhos tá claro. aí, então ele vai ajudar a resolver a situação. Não vai. Falta pro Marquinhos aquilo que sobra aqui no Vladimir, né? Aquela raça, Raça. aquele Raça. espírito corintiano. Aquele sangue. Vai. Não, Sangue Vlad? no zóio. Mas na moral, sério mesmo. Nunca botei fé no Nunca será, nunca Não, será. na moral, ele chegou, até teve uns momentos de brilho assim, mas, mano, na real, pra vestir o manto tem que ter muito mais. Não merece, não... Graças a Deus que foi embora, na O moral. pessoal que brincou falou, Marquinhos Gabriel, vai com Deus aqui nos comentários. Eu falei, no caso específico, que vai com Alá. Vai com a lá, né? Fizeram duas perguntas hipotéticas pra gente aqui. Manda aí, Gibson. As duas sobre o assunto técnico. A primeira delas é se a gente acredita nessa geração nova de técnicos ou se a gente acha que os medalhões ainda tem coisa caldo pra dar. E a segunda, eu falei as duas, depois a gente já responde tudo junto. E a segunda é, se a gente tivesse que escolher, hipoteticamente, Loss caiu,
quem que a gente sugeriria? Olha, eu acredito na nova safra, eu prefiro, e eu escolheria o Valentim. Eu particularmente acho que beleza, o Luxemburgo deu muitas alegrias pro futebol, bababá, mas pra agora eu não acredito comentando mais Abel, nisso. Luxemburgo. Não, a minha escolha não. Não, eu acho que a gente tem que apostar, se supostamente no eventual saída e tal, poderia se apostar num jovem técnico. E eu preferiria talvez o Jair Ventura. Mas eu acho que a diretoria, no eventual queda, vai preferir um que tá no meio termo aí, que é o Mano Menezes. Eu acho que se o Loss cair, acho que eles vão atrás do Mano. E você, Vlad, o que acha? Acho um péssimo momento pra mudar de técnico, na moral. Não, mas é um exercício hipotético. Se tivesse que... Não, é aí que tá. Eu não faria. Se tivesse que... Se fosse fazer... O Loss morreu, velho. Ele caiu. Ele tomou um tiro, velho. Caiu um banho na cabeça dele, no meio do gramado. Se tivesse que fazer também, não faria. Você assustaria ele? Não, é porque não faz sentido. Não tem ninguém aí que vai levantar a parada toda e mudar alguma coisa agora. O pessoal vai falar que você tá recebendo grana do Andrés, porque o Andrés tá com um discurso parecido com esse. O André Sanches tá meio já falaram mesmo. Olha, ele prometeu, aqui, né? mas ele não depositou ainda. Então, por enquanto, a minha posição é contrária. Não, acho estúpido. Não faz sentido. Não tem ninguém aí. Aí vai trazer o Abelzão. Não vai mudar. Abelão, sai pra nenhuma. lá, Abelão. Vai mudar porra nenhuma. Eu concordo também meio com o Ícaro. Eu acho que a geração nova, cara, tá aí, chegou pra chegar. Ó, o Maurício Marques mandou, se Vlad tem assistido os jogos do Timão, será? Vlad, pode ir pro cara aí. O pessoal corneta a gente aqui também. Não, eu tô assistindo sim. Eu sou corintiano roxo, que você não tá ligado. Eu tô assistindo sim. Eu não sei se eu tô vendo o jogo que você tá vendo. É isso aí. Eu tô vendo o jogo que eu tô vendo. E a minha opinião vai do jogo que eu tô vendo. Lógico. Eu respeito a sua também, com o maior carinho. De responder a segunda pergunta, mas também se você quer apostar, apostaria num Valentim da vida. Apostaria num nome desse, assim, cara, pra assumir. O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O adversário vai ser o Flamengo. O Flamengo que até outro dia estava lutando pelo brasileiro, mas parece que ficou só no cheirinho mesmo. E aí pode ser que ele se dedique, porque uma das esperanças que a gente tinha, talvez, era que se ele tivesse mais pau a pau na disputa, talvez ele deixasse a Copa do Brasil de lado e facilitasse o jogo pra gente. Não vai acontecer, eles agora estão só no cheirinho ali no brasileiro e aí devem jogar mais a vera. O Flamengo também teve um certo desmanche aí. Para esse jogo, teve a tal da convocação da seleção brasileira. E para a primeira partida, o Fagner vai desfalcar o Corinthians. O Fagner, aliás, vai desfalcar o Corinthians também por 2 partidas no brasileiro, né? E o Flamengo teve o Paquetá convocado também. Enfim, o que vocês estão esperando? A gente vai falar mais quando chegar mais perto, mas enfim. Cara, nessas horas que a gente viu quando o time brasileiro. Quando eu tô falando diretoria dos times, que quem manda nos times, os caras são babacas, são frouxos, né, cara? Bicho, era pra chegar e falar, velho, a gente não vai botar o time em campo, foda-se. Porque é um amistoso. Que não vale absolutamente nada, é só um retorno da seleção pós-Copa, com 2 times inexpressivos. O Salvador e os Estados Unidos que nem foram pra Copa. Não vale absolutamente nada, cara. E o cara resolve convocar o cara que tá na semifinal ali. Não dá, bicho. Os caras perguntando pro Fagner, mas e aí, você vai, não vai? Como é que fica o negócio da Copa do Brasil? O cara fica numa saia justa. Você acha que o Fagner vai falar o quê? Falar o quê, bicho? Ele é empregado do Corinthians, velho, ele foi convocado, então é que o Gibson falou um pouco da diretoria, das diretorias de todos os clubes, né? Eles que votaram os caras lá que estão lá na CBF. Não, sem dúvida. E são eles que não se juntam pra pedir É, claro. Data FIFA não tem campeonato. Tem que ser assim. Ponto. É assim na Europa e tal. Tem que ajustar esse calendário pra rolar isso. Quer dizer, convocação do Seleção Brasileira não tem rodada, não tem semifinal. Cara, agora é hora de pegar quem tá lá. O Loss tá lá. Então, Loss, você conhece o elenco. Chama os caras aqui, ó. Chama pra cima aqui. Vamos unir, vamos organizar. Mata-mata, cara, são 4 jogos. 4 jogos e é o título, entendeu? E aí, obviamente, já foi pra semifinal, já ganhou uma bolada. A Copa do Brasil não é uma bolada. Então, exatamente. Vai pra final, ganha mais uma bolada. Aqui pintou uma pergunta, peraí, que eu tô aqui, o Júnior Cavalcante falou, o maior campeonato do Corinthians esse ano é a Copa do Brasil pela premiação de 50 milhões? A gente já falou sobre isso aqui nos outros podcasts. Cara, o Corinthians tá precisando de dinheiro, então ele vai priorizar, porque você falou, são 4 jogos agora, não é nem que 50. Porque se somar as premiações da semifinal e de quarta final que já ganhou, chega tipo a quase 70 milhões no total. Sim. Então é muito dinheiro, cara, bicho. Um time que tá sem Mas tem uma questão maior também, que é só a questão
dos valores que se ganha no campeonato, que são os títulos mesmo, né? Claro, Sim. lógico. E a gente, naturalmente, você pode fazer a conta que se quiser, é difícil chegar no Campeonato Brasileiro. Não, Então a gente, já é. então a gente tem, Porque falou já tem ali, mais já- duas alternativas, que são os 2 mata-matas. E a gente vai ter que concentrar força em ser campeão de alguma coisa. Porque o Corinthians não tá aqui pra ganhar milhões e milhões. O Corinthians tá aqui pra ser assim. campeão. Exatamente. Eu acho que tem que ganhar um título mesmo, que nem o Brian falou, mas eu acho que, cara, a diretoria e o Loss, todo mundo vai priorizar a Copa do Brasil, não só pelo dinheiro, mas por uma simples questão. São 4 jogos só na Copa do Brasil. Libertadores tem mais chão pela frente. E na Libertadores, cara, bicho, a barra é bem mais pesada. Pra ser bem honesto, a gente não tem time pra ganhar a Libertadores. Você tem que o time melhorar muito pra ganhar essa Tem Libertadores. que jogar muito. Tem que jogar muito melhor do que vem jogando. pra Não, ganhar essa eu acho que Libertadores. avalia, eu sei que passa É. pelo planejamento, mas assim, a gente Óbvio tem... que a gente quer que ganhe Libertadores, quer que ganhe Sim. tudo, mas, cara, pra ser realista, cara... A gente tem aí semana que vem, jogo do Brasileiro, né? Quarta e domingo sábado. e sábado. E aí depois já tem a Libertadores. Então assim, a gente já vai jogar a Copa do Brasil com a definição se a gente passou na Libertadores ou não, né? Não, mas o pela que eu lógica. penso é assim, os campeonatos de mata-mata, diferentemente do que é o campeonato de pontos corridos, eles têm uma questão do imponderado que é extremamente possível. É possível, o claro. imponderável é extremamente possível nos campeonatos de mata-mata. Já no campeonato de pontos corridos, meu amigo, você abriu 10 pontos do líder, filhinho. Já era. O que me preocupa nessa Copa do Brasil foi algo que a gente já falou aqui, né, no podcast, né? É a defesa. Os times que normalmente que ganham mata-matas têm uma defesa mais segura do que o Corinthians vem tendo. Até por isso, porque no mata-mata você não sofrer gols é muito importante. É muito importante. Ainda mais quando se joga. Fora de Explicar, a casa. Copa do Brasil não tem Não essa tem coisa mais esse negócio do gol fora. do gol fora e tal. Mas no mata-mata não tomar gols já é um primeiro passo para você se sim. classificar, né? E o Corinthians tem levado gols aí, a defesa Mas a tem, questão da tem defesa dado também tem a ver chances. com o negócio da compactação, porque se o Corinthians conseguir recuperar pelo menos uma parcela daquela compactação que ele tinha, a defesa fica mais protegida, os passes começam a sair melhor, porque tem mais alternativa, tem mais gente perto ali, tudo melhora, né? Eu acho que a compactação tinha que ser a menina dos olhos do Loz agora, cara. Ele tinha que pensar nisso noite e dia. Porque, realmente, tem que fechar o time ali atrás, não dá pra tomar gol, cara. Né? Mas não dá pra tomar gol com 4 caras ali atrás, tem que fechar o time inteiro. Sim. E aí, E aí- naturalmente, e tudo aí- começa a fluir melhor. E aí também é uma questão, principalmente para mata-mata Copa do Brasil, dá uma organizada no emocional. Então, o Gabriel, por exemplo, puta, se estressou lá. Foi contra o Colo-Colo, né? Que ele foi expulso, o Gabriel. Então, sabe, dá uma organizada nesse emocional, na cabeça da galera, entendeu? Porque acho que o Corinthians tá muito nervoso ultimamente, cara. Tá ficando nervoso muito fácil. Os próximos jogos do Corinthians, na quarta-feira, vamos até o Rio de Janeiro, Ponte Aérea, jogar contra o Fluminense no Maracanã, 21h45. O Fluminense está em 9º lugar, ele tá perto do Corinthians, Tá perto no meio ali em da cima, tabela do e lado tal. ali. Enfim. E depois, no sábado, de novo, o Corinthians parece que só joga de sábado. Mudou, né? Sábado à noite, 19 horas de novo, contra o Paraná. O Paraná é o lanterna do campeonato. 2 jogos, 6 pontos de disputa. Eu espero que na semana que vem a gente esteja falando aqui de que o Corinthians conseguiu pelo menos 4 Pelo pontos. menos 4, ia falar desses isso, 6 em exatamente. disputa. Pelo menos 4. Campeonato, rodada só de campeonato brasileiro, então. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, exatamente. Ajuda a dar uma estabilizada, né? E retoma aquela questão da confiança. Porque Sim. no dia 29, Sim. 29 a gente tem a Libertadores. Sem dúvida. Com uns 4 pontos aí, dá aquele up, né? pra ir pro jogo. É o que a gente falou quando falou da disputa da Copa do Brasil. Quer dizer, chega mais tranquilo pra disputar a Copa do Brasil, sabendo que o brasileiro tá controlado ali no meio da tabela, né? Vamos dizer assim, tá no meio da tabela, não tem preocupação, Sim. podemos se dedicar como se deve na Libertadores e na Copa do Brasil. E Gibson, você quer falar das meninas do Vamos Corinthians falar, essa essa semana? semana teve 2 jogos. Quarta-feira, as meninas jogaram pelo Campeonato Brasileiro, ficou um 0x0. Foi aquela tarde chuvosa, foi o jogo 3 da tarde aqui em São Paulo, com aquele frio, aquela Um garoa. dia de Netflix, né? Pra você... Sabe, que aquele dia que era bom ter ficado em casa. Foi um jogo mais magrinho, mas mesmo assim, tá na liderança, elas estão tranquilas, invictas há 200 rodadas. 11 meses sem perder as 11, meninas. 11, cara, é surreal isso, né, cara? Vai, corintianas. Então, bicho, e hoje elas jogaram de novo, hoje à tarde, aí pelo Campeonato Paulista, com a Ferroviária, se não me falha a memória. Em Araraquara. Araraquara e ganharam de 1x0.
O gol da Cacau, não foi? Que Gol da entrou Cacau, no segundo tempo e entrando meteu no o segundo. gol da vitória, No exatamente. segundo tempo, 1x0. As meninas do Corinthians, 11 meses sem perder. 11 meses sem perder. beleza. 11 Parece o meses. tempo do futebol de Que areia do beleza. Brasil, né? Não perdia, ficava 5 exatamente, anos sem é. perder, que beleza. Tô lembrando daquele primeiro turno, sem perder, que beleza. Mas quanta saudade. Vai dar até depressão. O Jefferson Oliveira falando se o Lopes fica colocando reservas, o time titular não ganha entrosamento. Esse negócio de botar os titulares, cara, eu já falei isso aqui, já acho que 1 ou 2 podcasts atrás. O que eu acho ruim é quando tira todos os titulares e põe quase todo o time inteiro, põe 2 titulares só. Eu acho que você tem que tirar o cara, chega pro cara e fala, você tá cansado? Beleza, essa semana você vai ficar fora. Tira 1 ou 2. Você tira 1, 2, 3, 4, mas agora tirar Você o troca o time inteiro, é péssimo. Cara, pesa muito, cara. Mas na moral, depois de 1 mês e meio de parada de Copa, os caras vêm com papo de cansaço, na moral, desculpa. Não me convence, acho o fim da picada, o cara ganha 75 vezes mais do que eu, entendeu? Não tem esse direito. 75 vezes tá ganhando bem, velho. Tá velho. ganhando bem, porra. Ô, Vlad. Vamos conversar aí, velho. Tá precisando... Me contrata aí. Esse dinheiro que o André está te pagando tá bom, hein, velho? Tá pingando bem aí na sua conta. Bom, Gibson, vamos encerrando este podcast. E o Ícaro vai nos lembrar aqui as nossas Ele mandou aqui, na hora que ele bateu em você, redes sabia sociais. que ele ia fazer assim. Escapei dessa. Eu vi o negócio quicando aqui agora. Vamos lá, Ícaro. São 6, né? Quais são as São nossas 6. redes? Beleza, São seis, então eu vou vamos falar das contando nossas aqui, ó, redes vou sociais contando, em vai lá. ordem. Facebook, 1, Twitter, 2, YouTube, 3. SoundCloud, Aê, boa. iTunes, Aê. Instagram. Aê. Vai, Todas Corinthians. elas, Irmandade Corintiana com TH. É só o Twitter, que é Irmandade Timão. E o nosso e-mail é irmandadecorintiana@outlook.com, com TH também o corintiano. É isso aí. Aê, isso aí. Ficamos por aqui, esperamos uma semaninha semana. e pelo menos 4 pontinhos, né? O Corinthians jogando com no garra, mínimo. com Pelo vontade, menos com 4 garra, com o pontinhos. espírito de Vladimir, não é verdade? Aquela Vai, compactação Corinthians. Vai, ali, né? Corinthians, Vai, é Corinthians! nóis. Vai, Corinthians, Vai, galera. Corinthians.